versículo 14 a 21. Diz assim a palavra de Deus. E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Entretanto, eu lhes escrevi, em parte, mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, fale conosco através de Tua palavra, e que possamos sair daqui hoje abençoados por ela, é isso que te pedimos. Alimenta a nossa alma, nós te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Autocrítica é importante. Autoexame é importante. Qualquer pessoa nesse mundo só vai conseguir realizar coisas realmente importantes se ela for suficientemente humilde ao ponto de fazer a autocrítica. A autocrítica não é fácil. Não é fácil fazer autocrítica. Pense em como fazemos as críticas. Como você critica alguém? É fácil criticar alguém? Como criticar a si mesmo? Com a mesma medida que criticamos os outros. Não é fácil fazer autocrítica. Parece que somos menos exigentes quando se trata de nós mesmos. Parece que exigimos um grau de excelência muito maior daqueles a quem criticamos do que a nós mesmos. E por isso, somos sempre autoindulgentes. Sempre perdoamos as nossas pequenas falhas, os nossos pequenos deslizes. Então, por isso, a autocrítica ela é algo muito difícil de fazer. Porque ao mesmo tempo em que sabemos que precisamos dessa autocrítica, nós não sabemos como fazê-la, porque parece jogarmos o tempo todo para debaixo do tapete as verdades que nós não queremos encarar. Eu não estou dizendo algo absolutamente novo. Veja, por exemplo, os partidos políticos de esquerda no nosso país que não sabem fazer autocrítica do que viveram até hoje. Veja também os partidos de direita, as consolidações todas de direita, que não conseguem fazer a sua própria autocrítica, não conseguem simplesmente pensar sobre o que estão fazendo e na medida do que estão fazendo. A autocrítica não é tão fácil assim. Todo mundo sabe que a autocrítica é algo importante, que a autocrítica ela é necessária para calibrar nosso foco, para fazer a gente enxergar o porquê a gente está aqui, o que a gente está fazendo, e não somente isso. A autocrítica ela não só é importante para definir o foco, ela é importante para definir o que a gente vai fazer depois. Não o que você fez até agora, mas o que você vai fazer daqui em diante. O sermão de hoje é um convite à autocrítica. Há uma autocrítica que seja capaz de fazer você analisar você mesmo, sob padrões e critérios de crítica seguros o suficiente e que não sejam instituídos pela sua vontade própria, pelo seu bel prazer, mas que sejam suficientes para fazer uma crítica de tudo o que você fez até então, não só para que você se deleite na crítica de si mesmo, mas que a partir da autocrítica você possa perceber quais são os caminhos pelos quais você deve trilhar a partir de então. Ora, por que a autocrítica é tão importante para definir o nosso futuro? Por que a autocrítica é tão importante para que a gente possa recomeçar e refazer caminhos? Porque diante de um mundo repleto de mudanças, de transformações o tempo todo, a autocrítica nos ajuda a manter o foco. Se as coisas estão mudando o tempo todo, mudando, a grande pergunta é, temos que também mudar nosso foco?
Temos que também mudar a nossa maneira de viver. Então, o que precisa ser mantido diante daquilo que tem se mudado? Todavia, a autocrítica a que nos referimos não parte de um foco estabelecido pela nossa vontade. Não diria jamais que a melhor maneira de você fazer um autoexame é partir exatamente dos seus gostos e preferências. Não se trata de juízo de gosto, não se trata de saber o que você gosta, o que você curte. Se trata de saber exatamente qual é o padrão para julgar, que não seja você mesmo e sua vontade, sua própria vida e vontade. Você mesmo. Não colocando você diante de um tribunal em que você mesmo será o juiz, porque enquanto você for o juiz da sua consciência, você não será, digamos assim, justo o suficiente. Assim, estabelecendo o foco no critério da autocrítica, baseada não naquilo que você, súdito do rei, espera de você, mas o que o teu rei espera de você é que essa autocrítica deve ser estabelecida. Para um cristão fazer autocrítica, ele precisa, portanto, saber o foco que nos é dado, independente dos nossos planos pessoais e particulares. E não importa se você é um cristão de 10, 20, 30 anos, não importa qual seja a origem de onde você veio e onde você recebeu pela primeira vez a pregação do Evangelho e professou a sua fé. O que nos torna um só na nossa autocrítica é o fato de que desde a nossa conversão, todos nós, independente de quem somos, independente da profissão que exercemos, se somos engenheiros, médicos, se somos dona de casa, ou se somos empresários, se somos estudantes, ou se somos qualquer outra profissão na face da terra, fomos chamados para glorificar a Deus através das nossas palavras e ações. E não importa qual seja a sua profissão, não importa qual seja a escolha da sua vida, tudo aquilo que você fizer deverá responder ao único chamado que Deus fez para todo o seu povo, que é por meio de palavras e ações, glorificá-lo eternamente. Para a gente chegar à conclusão do que a gente está falando hoje, a gente precisa analisar melhor esse texto. E esse texto ele tem um probleminha que a gente precisa, pelo menos, esclarecer para que tudo faça sentido. Em geral, vocês devem perceber que a gente sempre pega um texto, e aí a gente pega esse texto que tem uma unidade de sentido e divide ele em partes. Mas às vezes, como é o caso agora, o texto é muito grande. Então ele fica um sermão em parte 1 e um sermão em parte 2. Então a parte desse sermão é a parte 1. Depois vem a parte 2 e depois vem a parte 3. O que eu quero dizer com isso? Que se nós tivéssemos 3 horas, eu conseguiria pregar a parte que caberia ao sermão de hoje, mas não é possível isso. Então o que a gente vai fazer? Vai dividir as partes de um texto muito maior que deveria ser exposto, para a gente poder entender ele como um todo. Esse texto todo, que deveria ser entendido como uma unidade de sentido, vai do versículo 14, mas não termina no 21, como a gente fez hoje. Termina exatamente no versículo 33. Então, na primeira parte, que vai do versículo 14 ao 21, que é o que a gente vai tratar hoje, o que Paulo faz? Nada mais, nada menos do que autocrítica. Ele analisa o seu serviço até então. Ele analisa a si mesmo como servo de Deus, como ministro de Deus até então. Do versículo 22 ao versículo 29, a gente vai ver na semana que vem, Paulo vai oferecer uma análise do serviço dele de agora em diante. E agora, depois de tudo isso que eu acabei de apresentar, como eu vou lidar com a vida daqui para frente? E no terceiro e último momento, nós vamos trabalhar dos versículos 30 a 33, um pedido de oração que Paulo faz para realizar o seu serviço. Para a exposição de hoje, nós vamos focar na primeira parte, que vai do versículo 14 ao 21, como a gente acabou de ler. Nessa primeira parte, Paulo se dedica a falar, então, sobre tudo o que ele fez até agora. E ele vai fazer uma análise de si mesmo. Mas ele não vai fazer uma análise de si mesmo sem considerar, obviamente, o todo da epístola. E para isso a gente precisa considerar o que Paulo tem feito até então na sua epístola aos Romanos.
algumas coisas são importantes e a gente não pode deixar de lado. A primeira delas, Paulo começa o argumento dele, do versículo 14 em diante, mostrando, em primeiro lugar, a reputação admirável daquela igreja de Roma, que era basicamente, hegemonicamente de gentios. Aqueles que são fortes, aqueles que têm digamos assim, uma teologia mais robusta, são justamente nessa igreja os gentios. Tá certo? Então o que Paulo está fazendo? Paulo está agora recuperando uma noção que ele deu lá no início, quando ele se apresentou essa igreja como alguém que tem ciência da reputação dessa igreja. Não é uma igreja que possuía uma reputação tão esquisita como era, por exemplo, a de 1 Coríntios, né? Essa igreja, ela tem uma boa reputação, goza de uma boa reputação, muito diferente dos corintianos, obviamente. O segundo aspecto importante que a gente não pode deixar de passar aqui, pelo menos despercebido, é que num posterior momento, Paulo vai reforçar que ele possui um relacionamento com os gentios, que o serviço dele, o ministério dele, o grande foco ministerial dele, o grande chamado dele, está exatamente com os gentios. E aí, num terceiro momento, ele vai apresentar a sua autocrítica em razão desse compromisso com os gentios. Ele vai apresentar a sua autocrítica, preste atenção, em duas instâncias poderosas para análise de autocrítica, que é a consciência e a resistência. E com essas duas bases, ele vai construir a sua autocrítica. Eu apresentei rapidamente os 3 movimentos de Paulo nesse texto. Agora eu quero ir versículo com versículo, discutindo com os irmãos cada ponto dessas considerações que a gente apresentou em geral. Pensemos, por exemplo, em 3 argumentos. Paulo vai oferecer 3 argumentos. O primeiro argumento, nós já sabemos, diz respeito à reputação da igreja de Roma, que já sabemos ser uma igreja hegemonicamente de gentios. Uma das coisas que a gente não pode perder de vista, e isso a gente disse, quem está acompanhando a exposição desde o início de Romanos, sabe que a gente tem batido na tecla de que Paulo vai argumentando de forma circular, lembram disso? Ele apresenta uma ideia, dali a pouco vem um monte de argumentos, aí você, para onde ele está indo? Dali a pouco, no fim, quando ele está terminando, ele volta ao argumento inicial. Aí ele volta, apresenta o argumento inicial e apresenta um elemento novo. Aí desse elemento novo ele começa a trabalhar uma outra argumentação. Quando ele está chegando no fim dessa argumentação, ele volta para aquela mesma ideia inicial e apresenta mais um aspecto interessante. E aí continua a sua argumentação. Quando ele está chegando lá no final, ele faz novamente o argumento circular, volta, menciona en passant aquela ideia inicial e já apresenta outra ideia para levar ele adiante. É notório quando a gente lê o versículo 14, que a nossa história está chegando ao fim. Do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos, é aquela, digamos assim, aquela leitura que a gente faz dizendo, Senhor, quando é que a gente vai poder beber uma água? Não é? Porque é aquela dose cavalar de teologia, mas também uma série de confrontações sobre conversão, sobre doutrinas importantes da fé cristã, e ele vai ensinando. Quando chega o final do 11, a gente já está, será que a gente aguenta mais? Não, agora a gente vai falar sobre as implicações de tudo isso que a gente aprendeu até então. É do 12 até o capítulo 15, versículo de número 13, ele vai apresentar vários aspectos práticos, os mais diversos temas que envolvem a igreja de Roma, naqueles aspectos em que a igreja estava apresentando problemas os mais distintos possíveis. O curioso é que do versículo 14 em diante, ele retoma uma ideia inicial, mas não do argumento anterior. Ele retoma a ideia inicial do livro. Ele volta ao início do livro, ou melhor dizendo, da epístola. Ele volta ao início da epístola. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia rapidamente no versículo 8 do capítulo 1. Deixa o dedinho marcado aí, porque a gente já volta imediatamente. Romanos capítulo 1, versículo 8 diz assim: em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus. Desculpa, é isso mesmo? É isso mesmo. Dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm
é proclamada no mundo inteiro. Então, logo no início da carta, Paulo fez questão de mostrar que ele estava ciente da reputação da igreja. E aí ele começa a dar todas as doutrinas e depois as implicações práticas no final. E aí ele volta, agora para encerrar a epístola. A ideia agora é de um Paulo que está encerrando tudo aquilo que ele falou até então. Então ele retoma justamente aquela primeira ideia, a ideia que ele fez questão de que a igreja soubesse que, embora ele não estivesse lá, ele não tivesse plantado aquela igreja, não tivesse sequer visitado aquela igreja, que ele tinha feito o dever de casa, sabia quem era aquela igreja, conhecia aquela igreja e entendia que a reputação daquela igreja era a reputação de uma igreja que realmente era importante, que dava frutos abençoadores para a igreja de Cristo Jesus. A pergunta é, por que Paulo está fazendo isso? Alguns poderiam dizer assim, claro, Jonas, depois de Romanos 1 a 11, a gente só tomando pedrada. No capítulo 12 ao 13, mais pedrada. Uma hora ele tem que, olha, gente, vocês são bonzinhos, vocês são legaizinhos. Né? Já criticou tanto, tem que ter alguma coisa para aliviar o peso da crítica. Não tem nada a ver com isso, meus irmãos. Paulo está falando exatamente do quanto a nossa boa reputação ela pode ser uma razão que explica a nossa incapacidade de fazer autocrítica. Quando tudo está indo bem, quando todo o seu trabalho é bem feito, quando você entrega as coisas no prazo, e você goza da reputação desse prazo, que você entrega e faz e realiza, e você tem uma vida ali que é irrepreensível e etc., a primeira coisa que você não faz é isso, autocrítica. Você acha, todo mundo acha, que a gente só deve fazer autocrítica quando a gente está indo mal. Então é mais ou menos assim, tá vendo? Olha só, tudo isso está dando errado, está tudo dando errado. Por que a gente não para fazer autocrítica? Isso é o mais óbvio do mundo. É óbvio que uma pessoa que está numa crise, ela precisa fazer uma autocrítica, ela precisa de alguma forma fazer uma análise, ela tem que olhar para ver, será que alguma coisa está errada aqui? O problema é que a gente só faz e só pensa em autocrítica quando as coisas estão numa catástrofe, quando tudo já foi demolido, quando tudo já está destruído. A coisa mais difícil do mundo é a gente fazer autocrítica quando as coisas estão dando certo, quando tudo está dando certo, quando as coisas estão indo bem, quando você está sendo uma boa pessoa, ou quando você está cumprindo as regras como você deveria cumprir as regras. Então você acha que depois de cumprir todas as regras e cumprir tudo o que precisaria ser cumprido, você então estaria livre de fazer autocrítica, livre de sondar as motivações do seu próprio coração, livre de sondar a si mesmo, livre de examinar a si mesmo, suas próprias razões e motivos. Então Paulo, no primeiro momento, chama a atenção dessa igreja, olha, vocês gostam de uma grande reputação, e isso é inegável. Ele está certo disso, certo de que eles são pessoas boas, certo de que eles têm um conhecimento, certo de que eles têm aptidão para exortar uns aos outros, para, levantar a crítica construtiva para os seus irmãos. Mas o versículo 15, ele apresenta um mais. Percebem esse mais? A força dele? Depois de dizer assim, olha, vocês têm uma boa reputação, vocês são bondosos, vocês conhecem a lei, vocês conhecem a doutrina, etc. Mas, olha, vocês sabem tudo, vocês estão bem, vocês, a igreja é maravilhosa, mas, o que poderia ser mais para uma igreja que goza de uma boa reputação, gente? Vamos ver o que Paulo vai dizer. No argumento 2, Paulo apresenta aí um mais, um entretanto, um todavia, que vai explicar o porquê ele escreveu. Naturalmente, se você está acompanhando o raciocínio até agora, você tem que chegar à seguinte conclusão. Mas se a igreja tem uma boa reputação, ela é bondosa, tem dons, conhece doutrina, por que Paulo escreveu tudo isso? Por que escrever tudo isso? Então Paulo vai dizer, mas eu escrevi tudo isso por uma razão. Ele precisa dizer qual é a razão, qual é o motivo pelo qual ele escreveu tudo isso, para uma igreja que já gozava de uma boa reputação. É como se Paulo estivesse dizendo para você, meu irmão, para você, minha irmã, que está vivendo uma vida hoje extremamente, habilidosa em termos de dons, talentos, e uma vida cheia de graça e de misericórdia, de bênçãos dos céus.
e Paulo estivesse dizendo assim para você, mais, o que esse mais poderia significar para você? Talvez signifique mais do que uma mera exortação. Signifique uma maneira do próprio Paulo mostrar para a igreja a importância da igreja, mesmo cumprindo a sua missão, se examinar. Nós podemos, meus irmãos, cumprir a missão de Deus com as motivações mais terríveis, com as motivações mais sórdidas. Fazer a obra de Deus, fazer o que Deus espera de nós, é da ordem dos atos, é da ordem das ações, mas é também da ordem do coração e das motivações do coração. E a gente pode fazer as coisas mais impressionantes no reino de Deus, com as motivações mais terríveis, mais pequenas, mais tacanhas, mais desconexas, mais sem sentido que a gente poderia imaginar na face da terra. Por isso, o mais importante para Paulo não é tanto a reputação dessa igreja, mas é a motivação pela qual ela zela pela sua reputação. Do que adianta você ter uma reputação XYZ se está faltando XYZ? É disso que Paulo está falando. A pergunta é o que está faltando para essa igreja. Ele vai apresentar aqui, pelo menos, duas coisas que essa igreja precisa lembrar. E olha como ele vai construir o argumento dele. Ele vai dizer, entretanto, eu lhes escrevi em parte mais ousadamente, ou seja, ele reconhece, portanto, que, embora ele não esteja presente nessa igreja, não tenha sequer visitado essa igreja, ele está falando a partir das informações que ele recebeu sobre essa igreja, ele de uma forma bastante ousada, e aí ele mostrando também o aspecto da sua autoridade como apóstolo, ele se dirige a essa igreja não apenas como aquele que poderia ensinar a igreja como o presbítero ensina, mas aquele que é um apóstolo e que tem um poder e uma autoridade que pode exercer sobre a igreja, mesmo não visitando essa igreja, como é o caso de Paulo. Então, com essa ousadia declarada por Paulo, ele então deseja lembrar a eles algumas coisas. Estas coisas que Paulo quer lembrar estão nos versículos 15 e 16. A primeira coisa que ele quer lembrar, de que ele é um ministro dos gentios, e a igreja é majoritariamente de gentios. Então aqueles gentios maduros na fé cristã precisam saber que quem está exortando eles é alguém que foi chamado para servir entre os gentios. E que por mais que as críticas duras que ele fez, e a gente viu isso nos 2 últimos sermões, muito duras aos mais fortes, com relação à sua intolerância aos mais fracos, de que ele era alguém que foi chamado para servir entre os gentios, sendo ele um judeu, de que ele foi chamado por Deus para servir aos gentios. Então Paulo começa em primeiro lugar dizendo a eles que ele foi chamado, em primeiro lugar, para servi-los, servir aos gentios. Segunda coisa importante nesse primeiro argumento dele, dessa primeira coisa que ele quer lembrar, Paulo não está dizendo assim, olha, eu quero ser apóstolo e por isso vim aqui. Não faz parte da carreira de Paulo. Paulo não diz assim, olha, eu quero galgar todos os caminhos possíveis para eu chegar ao apostolado, porque essa é a minha profissão. Paulo não escolheu ser apóstolo. Não se trata de alguém que planejou ser apóstolo. Se trata de alguém que estava a caminho de Damasco para simplesmente, na ira que consumia a sua alma, um homem que babava de ódio contra os cristãos, para exterminar cristãos que professavam sua fé em Cristo Jesus. E é no meio desse caminho que Cristo o encontra. E ao encontrá-lo, todos os paradigmas de Paulo caem. Paulo, então, diante do chamado de Jesus, precisa redefinir as suas prioridades. Ele precisa redefinir aquilo que realmente agora importa na sua vida. Se antes o que dava motivo para ele, dava razão para ele, era perseguir cristãos,
Agora Deus inverteu a vida dele e colocou ele do avesso, vestiu ele do avesso agora. E antes, ele sentia pela sua própria vontade que aquilo que dava razão para ele era perseguir os cristãos. Agora, o que vai dar razão para a vida dele é pregar o evangelho aos gentios para que eles se tornem cristãos. Então a primeira coisa que Paulo quer lembrar a eles é de que Paulo não está servindo aos gentios porque ele quis. Ele está servindo aos gentios pela graça, pelo chamado de Deus. Não foi um empreendimento pessoal, não se trata de um foco pessoal, se trata de um chamado divino, de uma vocação divina. Mas a segunda coisa importante que Paulo quer lembrar para eles, ela aparece ainda mais no versículo 16, quando ele diz: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Paulo está comparando a sua tarefa, meus irmãos, à tarefa de um sacerdote. E aqui a gente tem que puxar o freio de mão rapidinho, parar tudo e repensar o que Paulo está dizendo aqui. Paulo não está comparando a palavra ministro com a palavra sacerdote aqui. Sequer Paulo está usando a palavra ministro como a gente usa a palavra ministro nos nossos dias. Paulo não está usando a palavra ministro aqui para se referir ao presbítero. Paulo não está usando a palavra ministro aqui, ou servo, para se referir àquele que é responsável por governar a igreja através do ensino da palavra. Paulo está se referindo àquele que é chamado para ofertar algo, para servir a Deus em algo. E isso fica ainda mais claro quando a linguagem que Paulo usa para se referir à obra que Deus o chamou a realizar entre os gentios, como uma oferta a Deus. Eu acabei de dizer para vocês que o pensamento de Paulo é circular, e ele está encerrando a epístola, e agora ele vai fazer, em primeiro lugar ele fez um círculo, voltando lá para o início da carta. Agora ele faz um novo círculo, voltando ao meio da carta, a segunda parte da carta, que é a que abre a segunda parte no capítulo 12, versículo 1, que é o trecho em que Paulo justamente vai dizer o seguinte: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O que Paulo está dizendo com isso? Paulo está dizendo que não existe mais uma casta de pessoas separadas para serem sacerdotes, que vão representar uma outra casta que é a dos membros da igreja. Não, Paulo entende que todo o povo de Deus é sacerdócio santo, como Pedro vai dizer lá em 1 Pedro. Todos nós somos sacerdotes. Isso está claro no capítulo 12, quando você mesmo oferta você mesmo. Você é sacerdote e você mesmo é oferta. Mas que tipo de oferta? O Antigo Testamento, pelo menos, nos ensina duas ofertas importantes. Uma oferta pela culpa e pelo pecado, e essa oferta, que é esse sacrifício, nenhum de nós pode fazer, porque já foi feita de forma clara, precisa e eficiente por Cristo Jesus. A oferta pelos nossos pecados, a oferta pela nossa iniquidade, a oferta pelo nosso pecado. Essa oferta já foi entregue a Deus na adoração de Cristo, ao entregar seu corpo vivo, em sacrifício vivo, para Deus, para salvar aqueles que são seus. Mas existe uma outra oferta, há um outro sacrifício. E esse sacrifício não era um sacrifício pelo pecado da nação, era um sacrifício como uma oferta de gratidão pelas dádivas de Deus. Era um sacrifício de ação de graças. Era uma ação de gratidão a Deus. Então a única oferta que cabe àqueles que se beneficiam do sacrifício de Jesus é a oferta da gratidão. É aquela em que a gente responde a Deus com adoração. É aquilo que a gente oferece a Deus como louvor. Então o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que ele foi chamado por Deus. E ele foi chamado por Deus para servir entre os gentios. Então o que ele fez? Ele fez do ofício dele uma adoração a Deus. Deixa eu dar uma pausa aqui, puxar uma nota de rodapé bem rapidinho. Será que você pode sentar hoje na mesa do seu trabalho e dizer isso? Que você fez dela um hino de louvor a Deus?
Será que você pode sentar no seu escritório, no lugar onde você trabalha, as coisas que você realiza, tudo o que você faz? Será que você poderia dizer que tudo isso glorifica a Deus? Será que você consegue enxergar que toda a motivação para você acordar de manhã para o seu trabalho não é por causa da grana, porque você tem que pagar as contas no final do mês, mas tudo aquilo que você vai fazer é para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez? Será que o seu trabalho é o motivo pelo qual você pode louvar ao Senhor todos os dias e pode oferecê-lo, inclusive, como adoração a Deus? Ou será que o seu trabalho se secularizou tanto, que ele só não é o inferno porque você tem temor a Deus? É interessante como a gente dissocia a nossa vida de adoração a Deus. É óbvio que quando você adora a Deus com o seu trabalho, não é a mesma coisa do que você está fazendo, por exemplo, aqui. No culto a gente tem os sacramentos, no culto a gente tem a mediação da palavra de Deus que é pregada, que é ensinada, nós temos a própria assembleia da igreja reunida, e isso constitui esse culto que a gente faz semanal, e por isso podem pessoas ser disciplinadas, como vai ensinar Hebreus, por exemplo, quando elas abandonam o culto. Mas a nossa adoração diária, ela diz respeito não somente a esse tempo que nós estamos aqui cultuando juntos e cumprindo essa ordenança de Deus, da palavra de Deus, mas a gente também adora a Deus com os nossos trabalhos, com aquilo que a gente realiza no nosso dia a dia. E por isso, aquilo para o que você foi chamado a cumprir é importante, sim. Imagine que Paulo está chamando a atenção dessa igreja para que ela possa observar nele todo o empenho e motivação pelos gentios, não pela piedade dos gentios. Paulo não está dizendo, olha, eu me dediquei aos gentios porque eu os amo. Eu me dediquei aos gentios porque Deus me chamou para essa obra e tudo que eu faço é para a glória dele. A noção de que aquilo para o que nós dedicamos a nossa vida não pode se reduzir apenas ao recurso financeiro que vamos receber no final do mês. Um cristão não pode reduzir a sua vida ao dinheiro. O dinheiro não pode ser o ídolo do cristão. E alguém poderia dizer assim, pastor, olha, dá então dinheiro para mim, porque se vocês não gostam de dinheiro, eu gosto. Tem sempre um retardado, né? Que não entende o que a gente está dizendo. Ninguém aqui está dizendo para você o seguinte, olha, pega o seu dinheiro e distribua. Faça assim, ó, dê todo para todo mundo. O que a gente está dizendo é qual é a motivação. Se tudo o que você faz é por causa do dinheiro, cara, é o dinheiro seu Deus no final do dia. Você tem que agradecer a alegria que o dinheiro te dá. Você não pode agradecer a Deus, você não tem uma oferta de gratidão para oferecer a Deus. Você não tem a quem agradecer, você está entendendo o que eu estou te dizendo? Eu não estou dizendo que o dinheiro é ruim, o que eu estou dizendo para você é que se o teu dinheiro é teu Deus, você só vai, no final do dia, você tem que dobrar o joelho diante dele e dizer assim, muito obrigado, meu dinheiro, pela alegria que você tem me dado, pelo sangue que você verteu por mim e pela salvação que você deu por minha vida. É isso que eu estou dizendo para você. E eu convidaria você, não convidaria porque eu não fazia parte desse culto, mas você pode fazer o que você quiser, mas faça no domingo um culto ao dinheiro. O que não pode é a gente viver uma vida inconsistente, amando o dinheiro e ao mesmo tempo querendo amar a Deus. Eu estou dando exemplo do dinheiro, mas poderia ser qualquer outro exemplo, poderia ser qualquer outro ídolo. Então imagine você que Paulo enxergava o seu serviço como sacerdócio. Ele não estava dizendo que o seu serviço a Deus era um sacerdócio. Ele só estava enxergando como um sacerdócio. O que eu quero convidar você a pensar hoje é, por que não fazer também do seu trabalho um sacerdócio? Eu não estou dizendo que você está transformando o seu trabalho em sacerdócio. Eu estou dizendo que você pode transformar o seu trabalho numa oferta a Deus, em algo que agrade a Deus, em algo que produza louvor a Deus.
Então, quando a gente lê essa passagem, a gente vê Paulo pensando, a gente tem que pensar o seguinte: mas por que Paulo está falando isso para essa igreja? Será que essa igreja ela tem alguma dificuldade? Onde está a dificuldade nessa igreja? Parece que a gente vai conseguindo entender mais ou menos onde Paulo quer chegar quando ele dá o próximo passo, que é o terceiro e último argumento, que vai do versículo 17 a 21. Diz assim, versículo 17: Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência por palavras e obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Assim, desde Jerusalém, arredores até o Lírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Imagine que dos versículos 17 a 19, que a gente acabou de ler aqui, Paulo ele diz os motivos pelos quais ele pode se alegrar. Me dirijo nessa noite a você que não consegue se alegrar no seu trabalho, e por isso essa mensagem está tão perturbadora para você. Você que não tem contentamento no seu trabalho. Você que não encontra prazer no seu trabalho. Você que não encontra alegria no que está fazendo. Você que só encontra perturbação no que está fazendo. Que é inquieto naquilo que faz. É por isso que essa mensagem pode estar cortando o seu coração. E ela não poderia fazer outra coisa senão cortar seu coração hoje. Ferir seu coração. Para que você não saia daqui como se nada tivesse acontecido. Como se não fosse necessário você parar tudo o que está fazendo para se analisar. Para olhar para si mesmo. Mas não de acordo com a sua vontade, não de acordo com aquilo que você quer e você pensa, mas com um padrão que não seja o seu olhar e a sua vontade, mas o olhar e a vontade de Deus. Então Paulo, em primeiro lugar, oferece para essa igreja alguns parâmetros de autocrítica, dando ele mesmo o exemplo da autocrítica. Você acha mesmo que Paulo em alguns momentos não pensou em desistir? Você acha mesmo que Paulo, em todos os momentos das batalhas que ele enfrentou, desde as humilhações por quais ele passou e pelas terríveis situações que ele enfrentou, você acha mesmo que Paulo estava sempre assim? Claro que não. Paulo confessa o seu sofrimento, assim como a gente vai ver nos próximos sermões. Paulo confessa a sua dor. Paulo não esconde as tribulações que ele enfrentou. Mas, ao mesmo tempo, Paulo percebe que as mudanças, elas são momentos sempre de tentação. Não é objeto de Romanos ainda a experiência que Paulo só vai ter com 2 Timóteo. As coisas vão mudar tanto no Ilírico, sabe? Esse lugar que ele vai explicando que ele se dedicou desde Jerusalém ao leste de Jerusalém, que é a Ásia Menor, a Ásia Proconsular. Essa região toda que ele se dedicou tanto. 2 Timóteo, a gente já sabe a notícia, chegou até ele. Ele está preso e ele sabe que a Ásia inteira o abandonou. Esses gentios todos, que ele dedicou sua vida, que ele entregou toda a sua vida, que ele transpirou, que ele sangrou, que ele foi humilhado, que ele sofreu. Agora, eles todos bateram a porta na cara dele. Todos eles estão simplesmente desprezando Paulo, e não só Paulo, mas estão desprezando também o Evangelho de Paulo, e não somente isso, até os seus aliados têm o abandonado para dar ouvido a hereges que estão aparecendo com as doutrinas novas, as mais incríveis e seduzindo o povo, até mesmo o discípulo que ele dedicou tanto a sua vida e viajou com ele e teve experiências tão incríveis como Timóteo, está preterindo o Evangelho, está esquecendo de pregar o Evangelho, está sucumbindo diante das mudanças que estão acontecendo à sua volta. Paulo sabe o poder que as mudanças têm de tirar a gente do foco. Talvez você tenha perdido o foco na vida porque as coisas mudaram, mas você vai perguntar assim: mas Jonas, eu estou há 30 anos no emprego. É isso que eu estou falando. O emprego é o mesmo, mas o mundo não é mais o mesmo, e você também não é mais o mesmo. A gente acha que as coisas não mudam, mas elas estão mudando o tempo todo. Então a gente acha que as mesmas coisas que a gente fez no passado, se a gente fizer agora de novo, vai dar certo. Então Paulo tem que olhar para Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2 em diante, ele vai dizer: olha, você precisa pregar a palavra, seja nos tempos em que as coisas estão convergindo para a pregação, seja em tempos em que as coisas não estão convergindo para a pregação. Você até agora só pregou em tempos em que as coisas estão contribuindo tudo para a pregação. Agora que você está enfrentando o momento em que nada contribui para a pregação, você está desistindo. Como assim você está abandonando o foco?
Nós temos a tendência a abandonar o foco quando as coisas não andam de acordo com como a gente espera. Então a autocrítica, ela nos traz de volta para o foco. Veja como Paulo mostra e exemplifica isso para a igreja. Tenho, pois, motivo. É preciso um motivo, meus irmãos. Qual é o motivo pelo qual você acorda de manhã? Você nunca percebeu que os gurus da autoajuda exploram vocês e todos nós nesse ponto? E a gente cai igual patinho. Segue todos eles. Eles vão dizendo para você o seguinte: você precisa de um motivo para acordar amanhã cedo, e para você ser a pessoa mais incrível desse mundo, para fazer acontecer. Cara, você já ouviu o Evangelho? O que poderia te dar mais motivo para acordar do que a morte de Cristo Jesus por você? Mas parece que as mudanças todas ao nosso redor, elas não só mudam o mundo ao nosso redor, elas contribuem para a gente perder o nosso foco. E é por isso que a gente não pode admitir a possibilidade de não ter a consciência dos motivos reais pelos quais nós estamos fazendo o que estamos fazendo. Paulo tinha motivo para fazer o que estava fazendo. Todo o motivo de Paulo, toda a motivação de Paulo, tudo que Paulo está fazendo, não é outra coisa senão buscar alegria, gloriar-se em Cristo Jesus, nas coisas que dizem respeito a Deus. Então ele vai e diz o seguinte, versículo 18: porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim. Meus irmãos, Paulo está dizendo para eles o seguinte: olha, eu senti tanta vontade de falar outras coisas para vocês. Foi tão grande a tentação de dizer outras coisas para vocês, de ensinar outras coisas, outras ideias. Mas, meus irmãos, quando a gente tem um foco, a gente não pode abandonar esse foco por nada nesse mundo. E Paulo está dizendo, dando exemplo para essa igreja. Ele está dizendo: assim como eu não abandonei o foco e me esforcei para pregar o Evangelho, Paulo está dizendo para essa igreja, já está dando sinais para essa igreja: vocês não podem perder o foco. O que Paulo está vendo? Uma igreja com uma reputação incrível, as coisas mudaram, essa igreja não percebeu que as coisas mudaram, e Paulo está assim desesperado, porque sabe que essa igreja está prestes a perder o foco, porque elas não estão conseguindo perceber que as coisas mudaram, e por isso elas não estão conseguindo se defender dessas coisas. Por isso a segunda parte é importante. Não basta apenas você se alegrar na consciência do foco, que é, por exemplo, levar os gentios à obediência à palavra de Deus, levar os gentios à fé em Cristo Jesus. Essa é a missão de Paulo, esse é o foco dele, ele tem consciência disso, então por isso ele não para de repetir o tempo todo a consciência dele com relação ao foco. Tem consciência do foco. Eu acho incrível, incrível isso. Não tem uma experiência que eu converse 2, 3 palavrinhas com qualquer pessoa, e alguns de vocês já sabem disso, eu faço isso com todo mundo, pode ser qualquer pessoa. Eu sempre procuro saber qual é a coisa mais importante da sua vida. Onde você quer chegar? É a minha pergunta mais primeira, mais importante. Onde você quer chegar? Aí a pessoa sempre faz assim: não sei. Mas então por que você está trabalhando tanto? Você trabalha para chegar em um lugar. Onde é que está chegando? Onde é que está o teu foco? Aí a pessoa de repente se assusta, porque ela percebe que não tem foco na vida. Ela está trabalhando só por dinheiro. Como que um filho vai admirar você se você só quer dinheiro, cara? Como? Se você só se reduz a isso, a coisas, a operar coisas. É incrível como a busca por significado na vida, ela tem que ser resolvida no confronto com o Evangelho. O Evangelho, quando chega, ele tem que ser a resposta para o seu dia de manhã. Sabe, o seu dia de manhã, você acorda e diz assim: eu preciso de um motivo para acordar de manhã cedo. Tá certo? Não adianta você esperar do jornal, não é? Se você esperar de Brasília, você não vai conseguir acordar de manhã nunca, meu irmão. Mas o que o Evangelho faz? O Evangelho nos dá consciência do foco, de que tudo aquilo que a gente faz tem que ter um motivo.
nos alegrarmos em Cristo para a glória de Deus. Segundo, versículos 20 e 21. Esforçando-me. Então Paulo não diz que você tem que esperar a coisa chegar, tá certo? Paulo diz, tem que ter um esforço. As pessoas, elas querem ter consciência do foco, mas não querem se esforçar pela consciência do foco. E quando você não se esforça para ter foco, sabe o que vai acontecer? Alguém vai ter o teu foco no teu lugar. Alguém vai te dar um foco na vida. Seu pai, sua mãe, sua família, seus amigos, sua igreja, seu pastor. E esse é o pior de todos os caminhos que você pode trilhar na sua vida. A consciência do foco é a consciência que nasce exatamente da tua experiência única, exclusiva, pessoal com Deus. Isso não pode ser transferido para ninguém. Isso não pode ser transferido para qualquer pessoa. Então, quando Paulo ele diz com todas as letras, esforcei-me, versículo de número 20, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado para não edificar sobre alicerce alheio, o que Paulo está dizendo? Olha, não somente eu tenho foco, mas eu pensei em como lidar com isso, como eu vou fazer isso. Quando a gente estuda Paulo, sabe o que a gente descobre? Que quando Paulo diz que ele pregou todo o Evangelho naquele lugar, a estratégia de Paulo é a estratégia de pregar sempre nos grandes centros urbanos. O que ele entendia? Que quando ele chegava num centro urbano e pregava o Evangelho no centro urbano, aquela igreja, ela seria responsável por todas as periferias, por todos os lados. Então a igreja, ela iria crescendo. Então ele entendia, eu fiz o meu papel, a igreja está ali. Então, por natureza, a igreja vai se espalhar. Vamos para um outro centro urbano. Então ele entendia que se ele atingisse todos aqueles centros urbanos, toda a missão que foi dada a ele seria alcançada. E foi assim que ele alcançou a Ásia. Foi assim que ele fez o que ele fez. Paulo sabia o que ele estava fazendo. Paulo ele tinha foco no que ele estava fazendo. Paulo ele tinha consciência do que ele estava fazendo. E ele sabia que tudo aquilo que ele estava fazendo tinha uma única razão: glorificar a Deus. E é interessante que seja Paulo. Sabe por quê? Porque só porque é Paulo, a gente já não pode falar de uma coisa que a gente pode fazer, está entendendo? Por isso que é maravilhoso o texto aqui. Porque não é um texto que poderia ser usado assim, igreja, vocês têm que aprender a fazer igual Paulo e pregar o evangelho igual Paulo. Não. Aqui está falando de um apóstolo, um ofício, uma missão apostólica. Foi dada para ele e não é dada para Timóteo, por exemplo. Timóteo não tem essa missão. Nenhum outro homem tem essa missão. Essa missão foi dada a Paulo. E essa é uma missão histórica, é uma missão oficiosa, diz respeito único e exclusivamente a ele. E o curioso é que o texto conclui dizendo o seguinte: esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram dele notícia o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Ou seja, a única coisa que Paulo está preocupado é cumprir o chamado, a vocação que lhe foi dada. E ele faz isso até o fim da vida. Talvez você se pergunte assim, Jonas, por que Paulo está ensinando tudo isso? Paulo ensina tudo isso, e o seu ensino é precioso, justamente porque no final de tudo, a gente vê Paulo preso, Paulo vai sair da prisão para a morte, essa Ásia que ele fez todo esse trabalho aqui, despreza ele. Essa Ásia não só despreza Paulo, mas está desprezando agora os seus discípulos. E a gente não vai ver Paulo dizendo assim, tudo o que eu fiz não serviu para nada. Tudo aquilo que você faz para Deus já tem a sua própria recompensa. A gente só mede os nossos esforços em lucro, em ganho, quando o que a gente espera não é aquilo que Deus espera. É impressionante como a gente pode, no caminho da vida e da nossa caminhada, descobrir que a gente
tem uma enorme dificuldade de fazer uma hermenêutica da derrota. A nossa hermenêutica da derrota, do fracasso, não é? Das perdas ou das dificuldades, ela é sempre negativa. A gente não consegue enxergar o quanto as mudanças, até para pior, elas são mudanças que fazem parte do grande propósito de Deus e elas jamais são um impeditivo para que a gente sinta a alegria e o prazer no final de uma carreira, de ter cumprido tudo aquilo que Deus nos pediu, ainda que sejamos esquecidos, preteridos, humilhados, ainda que sejamos simplesmente esquecidos pelos homens. Se fizermos para Deus, já temos a nossa recompensa. Mas quando a gente não faz para Deus, a gente faz para os homens, a gente recebe a recompensa dos homens. E a recompensa dos homens, ela nunca é como a recompensa de Deus. Ela não redime os nossos atos, ela julga os nossos atos, não de acordo com a vontade de Deus, mas julga os nossos atos de acordo com a vontade dos homens. E os homens vão dizer: você fez a escolha errada, quando você fez a escolha certa. Paulo precisa de motivos para se alegrar. E o motivo para se alegrar é a consciência de que aquilo que ele está fazendo é para a glória de Deus. Por último, Paulo precisa de motivos para se preocupar. E para isso ele precisa de resistência contra a tentação. A tentação de abandonar o foco. A tentação de simplesmente olhar para qualquer outra coisa que não seja realmente importante no reino de Deus. Algumas aplicações são importantes desse texto e eu termino com elas. A primeira, a própria autocrítica. Se você hoje pudesse avaliar o que você tem feito até então, quais conclusões você chegaria? Talvez você chegaria com base nas suas próprias observações. Mas essa não é a autocrítica que a gente está falando hoje. A nossa autocrítica não diz respeito à tua vontade, à minha vontade pessoal com relação àquilo que nós queríamos ou queremos ou estabelecemos como foco. A pergunta crucial de hoje é como fazer autocrítica diante do fato de que fomos chamados por Deus para viver, para nos alegrar em Cristo, glorificando a Deus. Nossa igreja tem reputação. É uma igreja saudável. Não é criticável? Nossa igreja não merece autocrítica? Somos perfeitos? Nossa igreja tem tudo o que uma igreja precisa ter? É sério? A nossa igreja precisa de autocrítica. Ela precisa de autocrítica para ela não ser mais pecadora do que já é. Ela precisa de autocrítica para ela ter os joelhos sempre gastos. Sabe o joelho de camelo, igual de Tiago? Joelho de igreja que ora, de gente que ora. Se existe autocrítica que precisa ser feita, é a autocrítica com relação a nós mesmos. Nossa vida de oração, nossa vida com Deus, nossa vida enquanto igreja. A autocrítica é importante para a vida da igreja? Sim, ela é. Não é porque alguma igreja possa gozar de reputação que ela seja, por isso, já livre de qualquer crítica, livre do autoexame. Precisamos sim do autoexame, meus irmãos. Sabe por quê? A nossa reputação pode nos cegar. Nos cegar exatamente para as coisas mais importantes que estamos perdendo de vista. Precisamos da autocrítica, que nos faz pensar o porquê estamos aqui. Para pregar o Evangelho. E quantos de nós temos anunciado o Evangelho de Cristo Jesus? Nos comprometido em glorificar o Evangelho de Cristo Jesus por meio das nossas boas obras. Não como meios para sermos salvos, porque disso a gente sabe que a gente não vai ser salvo, mas como um meio de glorificar a Deus, como Paulo que ofereceu os gentios que ele conquistou pela graça de Deus para o Evangelho como uma oferta, como uma adoração a Deus. Por que não enxergar o seu trabalho como um lugar para glorificar a Deus
e comunicar o Evangelho de Cristo Jesus. A gente caiu numa cilada de achar que o trabalho é só um lugar para trabalhar. E esse é o outro lado da moeda. A gente está respondendo a uma pregação que dizia para a gente: transforme o seu trabalho num púlpito para pregação. Então a gente faz o trabalho um lugar só para pregar o Evangelho. Então a gente desconsidera o fato de que a gente está no trabalho por outras razões, e por razões que também são muito justas. Mas daí a gente ir para o outro lado e dizer: o trabalho é só um lugar para a gente, né, exercer os nossos dons e talentos, não corresponde com aquilo que um cristão foi chamado a ser. Nós somos chamados a ser discípulos de Cristo Jesus. Onde nós estamos? A pergunta não é se nós não devemos amar o nosso trabalho. Devemos fazer o melhor que nós temos em nossas mãos. Mas por que não falar mais do Evangelho? Por que nos contentarmos em apenas ouvir o Evangelho para nós mesmos? Por que não nos preocuparmos em pregar o Evangelho para quem está ao nosso lado, como um chamado de Deus para todos os cristãos, não importam quais eles sejam? Não importa que profissão seja a sua, não importa qual trabalho seja o seu, não importa qual seja o seu cotidiano. Onde está o chamado da evangelização em nossa igreja? Como a nossa igreja tem evangelizado, como a nossa igreja tem pregado o Evangelho, como a gente tem pregado o Evangelho, anunciado o Evangelho. Por último, a gente tem que redefinir nossas prioridades quando a gente encontra Jesus. Qual é a tua prioridade? Eu diria, sem a menor sombra de dúvida, que onde estiver a tua prioridade, aí estará o seu coração. Oremos.